Bom, o prazer é meu de poder compartilhar conhecimento e aprender também com vocês, não só a beleza de uma praia, né, do PP, famosa praia do PP, mas também a simpatia aí dos cariocas. Então, nós temos 1 hora, vamos falar em 40 minutos a parte teórica e em seguida a parte prática. Bom, só em respeito a todos vocês e também as normas aqui do CRM e da Anvisa, os potenciais conflitos de interesse aqui para essa palestra. Bom, em termos práticos, nós vamos focar em tentar, o objetivo, o endpoint primário dessa palestra é responder 2 perguntas. Como diagnosticar e tratar, como o endocrinologista pode e deve diagnosticar e tratar a neuropatia diabética no dia a dia do seu consultório ou do seu ambulatório, né, da correria. E também qual o melhor momento para se iniciar o tratamento da polineuropatia diabética. Ao final, eu vou querer que vocês respondam essas 2 perguntas. A agenda, então, pessoal, para tentar responder essas 2 perguntas aí cruciais, eu previ 4 aspectos. Introdução, conceitos atuais, tentar passar para vocês alguns conceitos bem atuais, mas consagrados também. A história natural e a fisiopatologia, que está muito ligada. O diagnóstico prático, preciso e precoce, lembre da praia do PP, preciso e precoce. E passar um pouquinho da nossa experiência. Desde 2004, eu fiz 1 ano de eletromil no servidor público estadual, aí o Dr. Chakra pediu para mim implantar o serviço de neuropatia diabética na Escola Paulista. Eu sou endócrino, não sou neuro, mas aprendi muito com os neurologistas e gostaria de passar para vocês a experiência que eu adquiri nos últimos 6 anos estudando neuropatia diabética. Depois do tratamento e, finalmente, a parte prática. Bom, 3 fatos, tá? Novamente PPP, né? Lembrar do polidípsia, poliúria e polifagia. É fato, pessoal, que neuropatia constitui a complicação mais precoce do diabetes. Tanto isso é verdade que a gente tem visto muito, o doente nem tem diabetes, ele é um pré-diabético, ele tem uma síndrome metabólica e ele já tem neuropatia, mas é uma neuropatia de fibra C reversível. Tanto é que, se você faz GTT naqueles pacientes que os neurologistas taxam como polineuropatia criptogenética, essencial ou sem causa, se você faz GTT, 35% tem intolerância à glicose na 2ª hora e essa neuropatia é reversível. E muitas vezes eles têm desautonomia, têm disfunção erétil, é a neuropatia do pré-diabetes. Segundo, é a mais prevalente, a prevalência aleatória de poli é o termo que os neuros usam para se referir à neuropatia diabética, porque é extremamente frequente e eles costumam encaminhar. Lá na Escola Paulista, os neuros até encaminham para nós. Isso é uma poli, manda lá para o Clemente. Porque eles acham que é só controlar o diabetes, e não é só controlar o diabetes, tem muito mais do que isso, que eu vou passar para vocês. E também, a prevalência aleatória é 50%, e é lógico, depende muito do tempo de evolução do diabetes, do nível de glicada, do nível de triglicérides, colesterol e da idade do paciente. Mas a prevalência aleatória, se nós tirarmos uma foto aqui da população do Rio de Janeiro hoje, 50% dos diabéticos têm poli, mas a maioria é totalmente assintomática. Eles não sentem nada e não se queixam, e nós também não questionamos sobre essas queixas. Há um desconhecimento muito grande nessa área. E é a mais polimórfica. Não há um gold standard para diagnóstico, não há. Da mesma forma que vocês têm uma microalbuminúria, um fundo de olho anual ou semestral, um perfil lipídico para outros marcadores de micro e macroangiopatia, para a neuropatia não existe um marcador único, talvez por isso seja um assunto mais complexo. O que nós temos é exame clínico neurológico, que em 5 a 10 minutos, com treino, vocês aprendem, vocês podem fazer isso 1 vez por ano no seu paciente, que é o que preconiza o ADA e também a Academia Americana de Neurologia. Cada doente é a maioria não sente nada. E dor é subjetivo, né? Vocês sabem disso. O paciente que está mais depressivo, com uma notícia ruim, um life event undesirable, ele já passa a ter mais dor. Então nós não podemos nos basear em sintomas subjetivos, como dor. Nós temos que basear em exame neurológico objetivo para fazer diagnóstico e acompanhar o nosso paciente anualmente, se ele está melhorando ou piorando da sua neuropatia. Bom,
Eu gosto muito desse slide, eu me baseei no Winnick, da Carolina do Norte, porque ele explica por que eletromil não é gold standard para fazer diagnóstico. Essa amelínica, né, antes de mais nada, o que é sistema nervoso periférico? É aquilo que está envolto por célula de Chivan. Se essa célula de Chivan ela envolve o axônio como um rocambole, é uma fibra mielínica ou alfa, ou fibra grossa, que é o reflexo aquileu, monofilamento, tato, a propriocepção, manobra de Homber, e o vibratório com diapasão. A fibra finamente mielinizada, a delta, é a percepção do frio e da dor. E a fibra C, que é a vedete atual da neurologia do sistema nervoso periférico, que é a fibra do pré-diabetes, da polineuropatia do pré-diabetes. Reparem aqui uma célula de Chivan envolvendo 3 axônios. Tá? A única forma de pegar essa fibra no exame neurológico é a percepção do calor e da dor térmica, que no ser humano ocorre em torno de 40 graus a percepção do calor e em torno de 50 graus a percepção de dor térmica. Ou os testes autonômicos, também são fibra C. Ora, o grande pesadelo dos eletromiografistas, eles não conseguem pegar essa fibra. E hoje, pessoal, nós sabemos que a polineuropatia de fibra C, ou amelínica, ela precede a fibra grossa em torno de 3 a 10 anos na história natural. Se nós quisermos fazer diagnóstico precoce dos nossos pacientes, nós temos que usar fibras, exame neurológico, percepção de dor e calor, ou testes autonômicos. Tá? Então, embora essas fibras são precocemente acometidas no pré-diabetes, elas nunca perdem a capacidade de regenerar. Muitos anos depois do diabetes, eles regeneram. Já essa fibra ela é acometida mais tardiamente, mas uma vez acometida, ela inexoravelmente ela não regenera, ela só piora. É o chamado ponto de não retorno. Bom, isso aqui é uma microbiópsia de pele, é um exame invasivo, doloroso, que deixa até uma cicatriz na pele, né? Mas é só para ilustrar para vocês, isso aqui não é gold standard para neuropatia, porque é um exame invasivo, tá? E é caro, por uma biópsia de pele no indivíduo normal. Reparem aqui o plexo neurovascular. Aqui é derme, fibroblastos, aqui o azul é epiderme, tá? E reparem aqui, o verde é nervo e o vermelho é capilar. Reparem então, o nervo, quando ele chega na transição entre a derme e a epiderme, em azul, ele emite pequenos brotos de nervos. Reparem aqui no indivíduo normal, isso é fibra C, ou amelínica, térmica, tá? No indivíduo normal. Reparem aqui um indivíduo diabético. Esse paper, publicado no JAMA em 2003, causou um certo furor, porque eles mostraram em humanos, 3 neuropatologistas da Johns Hopkins, que a fibra C, ou polineuropatia do pré-diabetes, existe, e mais, ela é reversível. Então, reparem aqui, ó, o indivíduo diabético, você faz o indivíduo normal, as fibras C presentes na epiderme, bonitinha, tá, corado por imunistoquímica, mas no indivíduo diabético, se você faz essa microbiópsia de pele na coxa, você vê as fibras C presentes aqui, normal. Agora, o mesmo indivíduo, a microbiópsia feita no tornozelo, onde tudo começa, ou nos pés, a ausência total. Né? Reparem uma fibra aqui, na transição entre derme e epiderme, mas ela perdeu, ela parou de emitir aqueles brotos. Agora, o mais interessante não é isso. Isso aqui é um indivíduo, aqui em cima, é um indivíduo pré-diabético, tá? Esse paper publicado em 2006 na Diabetes Care, mostrou que neuropatia do pré-diabético não só existe, como é reversível. Tá? Então, reparem aqui o indivíduo pré-diabético, com ausência de fibra C, e depois de 6 meses de tratamento com dieta, atividade física, emagrecimento, uma melhora, uma reinervação nesses pontos aqui na seta, são fibras C reinervando, abrotamento de fibras, tentando reinervar, só com tratamento clínico, no caso emagrecimento. Bom, eu queria apresentar para vocês 2 casos bem práticos do dia a dia. Um caso de pré-diabético, aqui do lado esquerdo, e um caso de indivíduo que está na fila do transplante para diabetes, tá? Transplante duplo, no caso. Nosso ambulatório é junto com o ambulatório de transplante, lá na Escola Paulista, eles encaminham muitos casos para nós. Então, a própria sociedade, a Academia Americana de Neurologia, num consenso em 2009, na conclusão desses consensos, um consenso só sobre polineuropatias, eles sabem que a principal causa de doença do sistema nervoso periférico é diabetes. Eles
com essa frase: quanto antes você puder intervir numa doença crônica, como diabetes e polineuropatia diabética e progressiva, melhor. Você pode, aqui, né, eu costumo falar, até um estudante de medicina faz diagnóstico. Nesse caso aqui, você vê aqui hipotrofia da musculatura intrínseca, tá? Uma neuropatia grave, no espectro terminal da história natural. Aqui é um pré-diabético. Eu vou apresentar esse caso e no final da aula esse caso para vocês. Tanto isso é verdade que eu falei que já em 2003, na ADA, numa apresentação oral, e depois de 2005 esse paper foi publicado, eles mostraram que quando a polineuropatia é leve a moderada, ou seja, assintomática em geral, tanto endocrinologistas como clínicos, eles digamos, não conseguem fazer o diagnóstico porque por falta de tempo, por falta de exame clínico neurológico. Agora, quando a neuropatia é grave, aquele paciente que tem já comprometimento de marcha, ele entra no seu consultório olhando para o chão, anda com a base de sustentação alargada, com hipotrofia de musculatura intrínseca, eles acertavam o diagnóstico. Esse paper, eles pegaram assim, a presunção, eles entrevistaram todos os clínicos endocrinologistas, e perguntaram: você acha que o seu paciente tem polineuropatia ou não? E eles respondiam. Depois, esses pacientes eram submetidos a um exame clínico neurológico, e aí confirmava. E aí eles correlacionaram quem acertou a presunção com o exame clínico neurológico. Quando o paciente não tinha neuropatia, em geral, os endocrinologistas acertaram e os clínicos também. Mas quando ele tinha uma neuropatia leve, somente 30%, 1/3 dos casos, eles acertaram. Eles presumiam que não tinha e na realidade tinha. Tá? Agora, quando é grave, né, aí era muito mais fácil. Ele presumia que tinha e de fato tinha. Quando é a neuropatia grave, em 70% dos casos, o diagnóstico foi correto. Bom, o caso que eu acabei de mostrar é um típico paciente que vem à consulta para emagrecer, o IMC de 39, tá? E chamava muita atenção, pessoal, quando ele deitado, a PA era 14/9. Quando ele levantou ao terceiro minuto, a PA subiu para 16 no caso aqui, 16 por 160/94. Então, nós chamamos isso de hipertensão de decúbito. Isso é típico de hiperatividade adrenérgica. O paciente está numa fase muito precoce da sua neuropatia. Ele vai ter hipotensão 20 anos depois, mas nessa fase ele tem até hipertensão, porque ele já perdeu o vago, mas o sistema simpático-adrenérgico está intacto, então ele tem uma hiperatividade adrenérgica. E ele se queixava de uma sudorese gustatória há 6 meses. É o típico paciente que adorava ir nas cantinas lá de São Paulo e não conseguia comer. No meio da comida ele era obrigado a sair para lavar o rosto, porque começava a suar em cima da macarronada lá. Bom, a única coisa que chamava atenção no exame clínico era exatamente isso aqui. Quando ele deitou na maca, ele tinha um pé quente, rosáceo e hiperemiado, extremamente ressecado. E quando ele sentou na maca com os pés recumbentes na escada, o pé ficou, após 5 minutos, cianótico. Isso não é vaso, isso é neuropatia de fibra C, reversível com emagrecimento, metformina e atividade física. Só voltar um aqui. Reparem que ele tinha no exame clínico neurológico totalmente normal, com exceção da sensibilidade térmica ao calor, ele havia perdido. E reparem aqui, uma glicemia de jejum de 111, uma glicada de 6%, né, já pré-diabetes, e um peptídeo C até alto, né, uma hiperresistência à insulina, uma hiperinsulinemia. O tratamento foi dieta, atividade física leve, né, depois foi submetido a teste ergométrico, metformina e clonidina para essa sudorese. Ele respondeu muito bem, e aqui está o nosso NDS, que aí o Dr. Rodrigo publicou nos arquivos há alguns anos atrás, e validou esse exame em português, né? O NDS, que é o que a gente usa, e está validado tanto para DM1 quanto para DM2 na Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos e Canadá. E por isso que é um exame que a gente usa objetivo e um exame horizontal. Você faz hoje, faz daqui 1 ano, 2 anos e acompanha o teu doente. No caso desse paciente, ele tinha biotensiometria, que é o diapasão eletrônico normal, a ausência, a sensibilidade ao calor, e sensibilidade dolorosa, o palitinho de dente normal, presente, e o reflexo aqui é o presente com reforço, então deu o score 4, neuropatia leve. Bom, um conceito crucial também é a chamada neuropatia, é a polineuropatia e o duplo iceberg. Ela não só é hoje, pessoal, o grande vilão da qualidade de vida dos diabéticos, não só em termos de hipotensão ortostática, incontinência urinária e fecal
e até amputação, mas também é um fator de risco cardiovascular. Reparem aqui, no acorde, publicado agora há um ano atrás, né, na conclusão do acorde, a neuropatia foi o preditor mais importante de excesso de mortalidade no grupo intensivo do acorde. Por que morreu mais o grupo intensivo do que o tratamento convencional? Parece que neuropatia sensitivo-motora foi o grande vilão, o diferencial desses pacientes aqui com um P de 0,008. É lógico, esses pacientes que têm neuropatia mais grave, né, eram pacientes obesos, com hipertensão, eles provavelmente tinham a desautonomia, que aumentou a mortalidade. Quando você visou uma glicada de 6, né, você visando uma glicada de 6 nesse grupo, já com várias comorbidades, com lesão de órgão-alvo, você piorou mortalidade e hipoglicemia. E nesse fascículo da Diabetes Care, o editorial, assinado por 3, o Ziegler, o Winnick e o Bolton, eles falam isso, que a neuropatia ela transcende os fatores de risco tradicionais. Deve ser enfatizado que pacientes com neuropatia representam, neuropatia instalada, grave, representam um grupo de alto risco, nos quais o tratamento agressivo do diabetes deve ser pesada contra os riscos de hipoglicemia assintomática e os riscos de aumentar a mortalidade. É vital identificar esses pacientes. Bom, só para isso aqui é clássico, essa revisão da Diabetes Care de 2005 está free na internet, vocês podem pegar. O conceito de neuropatia é a presença de sintomas ou sinais de disfunção do nervo periférico em pessoas com diabetes após a exclusão de outras causas. Como eu falei, é extremamente polimórfica, como o próprio nome diz, neuropatias diabéticas. Não existe um padrão único, há vários subtipos clínicos de neuropatia. É lógico que a mais comum é a polineuropatia sensitivo-motora e desautonomia que acompanha a sensitivo-motora. Mas o clássico da polineuropatia, ela é sempre simétrica e distal. Começa na ponta do hálux, depois de 10 anos você vai ter acometimento das mãos, região sacroiliaca, e segmentos torácicos. Tá? O clássico dela é predominantemente sensitiva, nunca chama atenção o quadro motor. Se você tiver um diabético com menos de 4 anos de diagnóstico, já começa a cair, dificuldade para subir escadas, dor unilateral, pense em outras causas, como a amiotrofia diabética, e esses pacientes acabam indo para neurocirurgião, ortopedista, e eles operam esses indivíduos porque tem síndrome radicular. Se fizer uma tomo ou uma ressonância de coluna lombosacral, 60% de nós, dos adultos, tem protusão discal e esses pacientes acabam sendo operados. E é importante fazer esse diagnóstico diferencial porque o tratamento é corticoide. Por 30 dias você mata 3 coelhos com uma cajadada só. Você melhora a dor, que é a dor mais perversa que existe, essa amiotrofia diabética. Você impede que evolua para déficit motor importante e você melhora a qualidade de vida. Bom, vamos passar agora para uma parte que é talvez uma das partes mais importantes, como o título da aula diz, a história natural da poli. Nós estamos pegando os nossos pacientes, né, não só aqui no Brasil, em todo o mundo. Os americanos falam, I have no time, eu não tenho tempo para examinar meus pacientes. Eu sou obrigado a atender o paciente em 15 minutos, nos convênios, nas seguradoras de saúde nos Estados Unidos, eles exigem que o endocrinologista atenda o diabético em 15 minutos no retorno. Então, ele não tem tempo de fazer exame neurológico. Nós estamos pegando os pacientes nesse espectro terminal da polineuropatia. Nós precisamos pegar aqui, pessoal, porque aqui é reversível, fibra C, exame neurológico, térmico, que eu vou fazer aqui e demonstrar para vocês. Nessa fase, não há muitos sintomas. Quando tem dor, e somente 16% dos diabéticos tem alguma dor, tem dor neuropática, eles acabam se queixando e a gente faz o exame, faz o diagnóstico. Mas a maioria não tem dor. E com o evoluir da doença, com a piora da função neural, a perda dos axônios, isso aqui seria biópsia de nervo, né? Aqui regeneração neural e aqui a perda de axônios. Brotos de nervo tentando regenerar, mas essa regeneração é fútil. Então, o que ocorre é que os pacientes com evoluir da neuropatia, eles deixam de sintomas positivos, como dor, cãibras, hiperalgesia e alodinia, e passam a sentir sintomas negativos, como sensação de emborrachamento, sensação de meio apertado. Doutor, eu começo a andar e perco o meu chinelo na praia e nem percebo, o chinelo fica lá atrás, eu nem sei, quando eu vou ver eu já estou sem o chinelo. Isso já é uma neuropatia muito grave, já perdeu a sensibilidade ao tátil, monofilamento. Nós temos que pegar os doentes aqui.
Então, talvez, infelizmente, só 16% dos diabéticos têm neuropatia dolorosa crônica, que é a dor neuropática é um dos grandes vilões da qualidade de vida dos diabéticos, porque ela cursa também com depressão, né? E nesse paper aqui da Diabetic Medicine, somente 12,5% haviam reportado aos seus médicos seus sintomas e 40% nunca haviam recebido qualquer tratamento para a dor. Isso em 2004. Bom, nós temos que aproveitar, quando o nosso paciente apresenta a dor, tem que aproveitar isso para fazer o exame neurológico, fazer o diagnóstico objetivo, porque a dor não quer dizer nada. Às vezes é simplesmente uma calcaneodinia, é um neuroma de Horto, alguma coisa que nem tem a ver com diabetes. Então é importante fazer o exame clínico neurológico. E quando ele tiver dor, reparem que a dor, durante a história natural da polineuropatia, há espículos de dor, mas a dor não tem nada a ver com a função do nervo. Às vezes você vê doente denervado, mas começa a ter dor insuportável. Quando ele entra em, por exemplo, diabético, que chega numa fase que ele se torna dialítico, né, urêmico, isso piora muito a desautonomia e ele passa a ter spikes de dor durante a noite e ele às vezes está até denervado. Então a dor não tem a ver com a função neural. Nós precisamos acompanhar os pacientes com o exame clínico neurológico e não com a dor. Reparem aqui um diabético no início da sua história natural da polineuropatia e depois de 10 anos a perda de axônio e o mais importante, na microbiópsia, na biópsia de nervo sural, 3 coisas. Alguns axônios tentando regenerar, uma distrofia do axônio, perda de bainha de mielina, desmielinização e degeneração axonal. Isso aqui daria um curso, eu vou deixar para uma próxima ocasião aí para o Dr. Leão sempre me convidar, porque é um prazer estar sempre aqui com vocês. Mas reparem aqui, uma coisa interessante, quando o paciente tem dor, expliquem para ele que a dor é bom sinal. Felizmente ele tem dor. O nervo está tentando regenerar, o nervo ainda funciona. O pior é quando a dor, ele deixa de sentir dor porque houve apoptose, houve morte neuronal. Então reparem aqui, um diabetes tipo 1 com 17 anos de evolução, 50 anos, uma polineuropatia grave, aqueles que já entram no consultório com uma marcha lenta, uma dor severa com depressão, né? E retinopatia e proteinúria, uma cruz em 4. Reparem aqui 2 coisas, alguns axônios tentando regenerar, mas essa regeneração é fútil, e axônios degenerados, na estrelinha são axônios degenerados, tá? E uma perda de axônios, uma hipotrofia do nervo, né? E essas fibras que tentam regenerar são fibras amielínicas, mas olha, as fibras mielínicas estão aqui, tá? Então, nós temos 4 fases na história natural da polineuropatia. Numa fase inicial, não há alteração estrutural anatômica do nervo. Aqui seria a ponta do hálux, um nervo sensitivo térmico, por exemplo, tá? Os brotos de nervo, os terminais neuronais, e aqui o soma, o corpo do nervo, no gânglio da raiz dorsal, e aqui seria o corno posterior da medula, pessoal, onde entra o sistema nervoso periférico, entra no sistema nervoso central, aqui no corno posterior da medula. Então, reparem, por que poli é extensão dependente? O indivíduo alto, ele costuma ter polineuropatia mais grave e mais precoce do que o indivíduo baixo. Por quê? O fluxo axonal, para mandar a mitocôndria para cá, e para receber informação do que está acontecendo aqui, demora muito mais para chegar aqui a mitocôndria do que o indivíduo baixinho, tá? Então, numa fase inicial, a vantagem de ser baixinho é essa, você tá protegido contra a neuropatia, digamos. Mas reparem aqui, numa fase já mais avançada, uma hipotrofia do nervo, tá? E perda dos terminais, onde começa tudo, na ponta do hálux. E quando esse soma passa a expressar genes de apoptose e os EIGES, né, os produtos finais da glicação avançada, essa neuropatia é irreversível, nessa fase não tem o que fazer. Reparem aqui, degeneração axonal e, finalmente, apoptose neuronal. E essas 4 fases, hoje nós já sabemos, fase precoce, alterações puramente bioquímicas do nervo, polineuropatia do pré-diabetes, fibra C é reversível. Já na fase intermediária, 4, 5 anos de evolução, você pode tentar intervir na história natural, revertendo ou retardando a evolução dessa poli. Mas depois que ela passou da ponto de não retorno, ela é irreversível, é inexorável. Nós temos que pegar os nossos pacientes aqui. E o doente denervado, que é o doente que tem hipotensão ortostática, desautonomia e perda de força muscular. O grande vilão de neuropatia hoje é o chamado estresse oxidativo, tá? Que nada mais é do que o radical
superóxido, o O2-, né, as espécies reativas de oxigênio, que é o radical superóxido, basicamente, que é o grande vilão. Porque nesses pacientes que têm pré-diabetes, eles só têm hiperglicemia pós-prandial. Eles não têm déficit de insulina, têm até hiperinsulinemia. Mas o grande vilão é o estresse oxidativo nesses pacientes, e você consegue reverter essa neuropatia abordando isso. Tanto na célula endotelial quanto no soma do neurônio, né, no gânglio da raiz dorsal, o grande vilão é o estresse oxidativo. Isso aqui daria uma aula que eu queria deixar para vocês, para terminar essa parte. Nós temos que pegar os nossos pacientes nas fases verde ou no máximo no amarela, nos primeiros 4, 5 anos de evolução. Porque quando ele está aqui, a glico e a lipotoxicidade que lesa a célula dela, beta, ela lesa o neurônio irreversivelmente. Tá? Lembrem disso. Bom, como o DCCT provou para DM1 e o STINO2 provou para DM2, polineuropatia, felizmente, é uma doença prevenível. E quais são? Interessa, portanto, pessoal, saber quais são os fatores de risco que eu posso intervir para prevenir o meu paciente, para que ele não tenha polineuropatia. Os fatores de risco modificáveis e os inexoráveis, tá? Não tenho o que fazer aqui, mas aqui nós podemos intervir. Tratamento intensivo, o DCCT provou isso, para tratamento intensivo no início do DM1, visando glicada de 6,5, com 3 doses de NPH, ou com esquema bolos basal, ou até com bomba de insulina. Nós indicamos bomba, pacientes com neuropatia, já você vê, ele está com uma polineuropatia motor e está começando uma desautonomia, a gente indica bomba se ele não tolera um esquema bolos basal. Hipertensão é um fator de risco importante em DM1, tabagismo, etilismo, o LDL, o colesterol cada vez mais, o triglicérides cada vez mais, é um fator de risco muito importante, a microalbuminúria e o índice de massa corpórea. Reparem aqui, nesse trabalho, o Eurodiab de 2005 no New England, os fatores de risco digamos, ligados à resistência insulínica, hipertensão, o IMC e triglicérides foram fatores de risco independentes, tão importantes quanto a glicada. Então nós temos que aprender, como endocrinologistas, a olhar para o vaso, não só para a glicada, não só para a glicemia. Em neuropatia é vital você não ser glucocêntrico, mas você tratar o indivíduo de uma forma holística. E mais, reparem aqui, um DM1 com polineuropatia, 3 coisas na microscopia eletrônica do nervo, uma biópsia de nervo, microscopia eletrônica, 3 coisas chamam a atenção. Primeiro, espessamento da membrana basal, isso é o vasa nervorum, tá? O capilar que nutre o nervo. Espessamento da membrana basal, uma distrofia da célula endotelial e obstrução da luz do capilar. Tá? Isso é muito importante em neuropatia, tão importante quanto a glicada, os fatores de risco vasculares. Bom, vamos entrar na parte mais importante da aula, que é o diagnóstico. Se vocês forem esperar o seu paciente ter sintoma para fazer diagnóstico, vocês vão fazer diagnóstico em somente 25% dos diabéticos. Por quê? De cada 8 diabéticos, 4 têm poli, porque é muito frequente polineuropatia. Tá? De cada 8, 4 têm poli. Agora, somente desses 4, só 2 têm algum sintoma clínico. Tá? E se você for fazer exame neurológico, você vai pegar, digamos, de 100 pacientes portadores de poli. Se você esperar ter sintomas, você vai fazer diagnóstico em só 25%. Mas se você fizer um exame neurológico sistemático, dirigido, você vai pegar de 50%. E se você lançar a mão de testes de sistema nervoso autônomo, testes autônomos, você pode chegar a fazer 100%. Então, talvez esse seja o slide mais importante. O diagnóstico nunca pode ser feito só pela história, porque a maioria não sente nada. Nós precisamos de testes objetivos para quantificar o déficit sensitivo dos pacientes. Tanto a ADA quanto a Academia Americana de Neuro preconizam que uma vez por ano, todos os diabéticos recebam um exame clínico neurológico, como faz o fundo de olho, como faz a sua microalbuminúria. Há uma meta-análise recente, pessoal, aqui do Annals Family Medicine, publicada, mostrou que o monofilamento, embora um instrumento espetacular para diagnóstico, para screening populacional de risco de úlcera, de risco de amputação, para diagnóstico precoce de neuropatia, é uma miséria, é uma desgraça. Se nós formos querer fazer diagnóstico precoce de neuropatia com monofilamento, nós vamos, desculpa a expressão, comer bola em 60% dos casos, porque a sensibilidade é muito baixa. Aliás, quando o teu paciente tiver uma mono alterado,
é grave, polineuropatia com monoalterada, é um neuropata grave. Ele está no espectro terminal da doença. Nós temos que pegar os nossos pacientes numa fase mais inicial com sensibilidade térmica e vibratória, que é o que nós vamos fazer aqui, porque a sensibilidade é 95%, e o reflexo aquileu é muito importante, sempre pesquisar através da manobra de Gendrazik, que é botar o doente de costas e distrair um pouco e bater o martelo. Você além de ver o gastrocnêmio contraindo, você sente o paciente jogar a tua mão para trás. É muito objetivo, ou está presente ou está ausente, isso é vital. E lá na escola paulista, cada residente que batia o martelo vinha falar, está presente, está ausente, mais ou menos. Não, ou está presente ou está ausente, porque essa manobra é muito objetiva, você distrai o paciente. Basta vocês terem esse instrumento no seu consultório, um diapasão, no Canadá custa $7, por isso que eles não usam mono, é mais barato um diapasão do que monofilamento no Canadá. Um martelinho, um palitinho de dente japonês e ou o Neurotypes, né, a ponta-cabeça aqui, e a térmica, que eu vou mostrar para vocês. Repare aqui um diabético neuropata grave, ele olha para o chão e aumenta a base de sustentação. A amiotrofia diabética, diferentemente da poli, ela abole o patelar. Em geral, os diabetes não têm nunca patelar abolido. A não ser que seja um diabético com 20 anos de evolução, tabagista, etilista, eles têm poli mais grave. Então, esses 4 instrumentos é vital, nós vamos demonstrar isso na prática. E o NDS, que felizmente aqui no Rio o pessoal já está fazendo, em todo o Brasil há uma tendência a fazer esse exame, que o Dr. Rodrigo Moreira traduziu e validou esse exame aqui no Brasil. Bom, como o próprio nome diz, polineuropatia é um diagnóstico de exclusão. Nós não podemos atribuir a qualquer dor ou qualquer déficit à poli. Nós temos que excluir causas não relacionadas ao diabético. Isso é muito importante. Tá? Tanto o hipotireoidismo, que dá mononeuropatia multiplex, que dá túnel do carpo, que confunde anemia megaloblástica, hepatite, neoplasias, pedir um PSA, se o paciente idoso, insuficiência renal, piora muito a poli. Às vezes, o melhor tratamento da poli é um transplante preemptivo, transplante renal. Não deixar ele entrar em diálise, porque a diálise piora muito a polineuropatia. Então, às vezes, o tratamento, nós recebemos paciente assim, doutor, não tem mais o que fazer. Não, transplante pode ser a solução. Ele já tem uma polineuropatia, está piorando com a insuficiência renal, você pode fazer um transplante renal e impedir aquela evolução maligna de denervação. Outras causas, drogas, vamos falar um pouquinho, como falaram agora de manhã da Anvisa. Lembrar que 3 drogas que formam a sigla FDA são neurotóxicas. O paciente teu não pode tomar essas drogas porque elas vão piorar a função do nervo. Tá? O metronidazol, flagyl, difenididentoína a gente nunca usa porque piora a função do nervo, produz neuropatia. E os antirretrovirais é importante acompanhar com o infectologista, paciente HIV. Vai ter a palestra em seguida aqui da doutora. Reduzir as doses. E essas drogas também produzem neuropatia. Amiodarona, nitrofurantoína, B6 em megadoses. E no Brasil tem um comprimido de B6 que tem 250 miligramas por comprimido, pode produzir uma lesão irreversível do gânglio da raiz dorsal, está contraindicado. A gente só dá vitamina B quando tem déficit. A gente dosa uma vez por ano, até porque metformina diminui a absorção de B12. Estatina, felizmente, é raro, mas se você usa megadoses, 80 miligramas de estatina, começa a ter mais neuropatia. Bom, só lembrar que a estenose espinhal é um diagnóstico diferencial importante porque o tratamento é cirúrgico. Esses pacientes são homens idosos que têm claudicação neurológica, eles começam a andar e eles param de andar devido à dor, ele é obrigado a agachar-se ou sentar-se. É uma claudicação neurológica, o tratamento realmente é neurocirúrgico. Já tivemos 4 casos que responderam espetacular ao tratamento, com melhora da dor e voltou a andar. E lembrar que a chamada CIDP, polineuropatia desminimizante inflamatória crônica, é um diagnóstico diferencial importante da poli, porque o tratamento é completamente diferente, né? Imunoglobulina hiperimune intravenosa. Os diabéticos respondem melhor à imunoglobulina do que corticoide. É uma doença mortal e é mais comum em DM1, porque é uma doença autoimune. Nós tivemos 6 casos no ano passado e esse ano, até quinta-feira agora, 3 casos. No último quinta-feira tivemos mais um caso de CIDP. É importante lembrar desse diagnóstico, só para descontrair um pouquinho. Eu acho que se o nosso pai da medicina vivesse hoje, constatasse a nossa realidade hoje, né, epidemia de obesidade infantil cursando com anorexia nervosa, ele falaria isso: não se preocupem, clínicos, sempre haverá doenças para os clínicos, apesar da ganância dos colegas cirurgiões.
Lembrar que, aliás, em Madrid, uma top 10 com IMC menor que 17 está proibida, né, na Europa agora, proibida subir no palco, porque isso não é exemplo para nenhuma mulher, né? Isso é uma doença. E como o nosso amigo Hipócrates era muito racional, ele, diante desses casos, ele ia investigar causas genéticas e mais raras de obesidade, né? Ninguém vai querer submeter a cirurgia bariátrica uma criança assim. Bom, finalmente, tratamento. Nós temos quais são as evidências para tratar a neuropatia. Primeiro, o DCCT, né, provou que você previne em 60% em relação a quem não recebeu tratamento intensivo. Neuropatia, quando você visa uma glicada de 6,5, 7 no início do DM1, e o Stino provou que quando você, além da glicada, você visa um LDL de 100, IECA para todo mundo, independente de hipertensão, todos que têm microalbuminúria e triglicéridos de 150, e estatina visando LDL de 100, você previne também neuropatia em 50%. E nós temos evidências que o ácido tiótico também pode interferir na história natural. E o tratamento sintomático, que é importante abordar a dor, o sono e o humor. Nós temos 3 tipos de drogas para tratar a dor, a primeira, segunda e terceira linha. Essa meta-análise, publicada pelo Ziegler, em 2004, na Diabetic Medicine, esses 7 estudos aqui são estudos clínicos, epidemiológicos, cruzado com placebo, duplo cego, porque dor é subjetiva. Então, esses 3, 4, 5, 6 estudos estão publicados, tá, em revistas de bom impacto, mostrando a favor da droga, do ácido tiórico, uma melhora de 25% no score de dor. Tá? Agora, mais interessante do que tratar sintoma é tratar a raiz, a fisiopatologia da neuropatia, o estresse oxidativo. O NATAN é um estudo feito, coordenado pelo Peter James Dick, que é o papa da neuropatia na Mayo Clinic, em Rochester. E o Ziegler apresentou na ADA em 2007 esses resultados. Então, foi um estudo duplo cego, cruzado com placebo, em 36 centros de diabetes europeus, tanto DM1 quanto DM2, mas esses pacientes eles tinham uma fase inicial. A neuropatia está no estágio 1 ou 2, leve a moderada. Nenhum paciente com neuropatia grave entrou nesse estudo. E o importante, eles fizeram eletromiografia em todo o mundo. Eles acompanharam esses pacientes por 4 anos. O grupo de terapeutas tomava ácido alfa-lipóico, 600 miligramas via oral uma vez ao dia, e o outro grupo placebo. Acompanhavam uma vez por ano fazendo eletromiografia e os 7 testes com medidas de condução, que é o gold standard para pesquisa em neuropatia, são esses 7 testes, é o NIS, tá? Que é o score de piora neurológica com eletromiografia, medidas de condução, e acompanharam 4 anos. O objetivo desse estudo era demonstrar que, uma vez ao dia, ácido tiórico previne a progressão da neuropatia ou melhora o déficit neurológico, velocidade de condução. Porque se esses pacientes, ao longo dos 4 anos, eles melhoravam 2 pontos no NIS, né, no score de comprometimento neuropático, eles teriam uma melhora da função neural. Mas se eles não piorassem, é prevenção da progressão, e o grupo que piorasse é uma piora de 2 pontos a mais. Está aqui o resultado. Reparem que 70% do placebo ou piorou o score de comprometimento, a neuropatia só piorou, ou ela permaneceu estável ao longo de 4 anos, enquanto que 41% do grupo que recebeu ácido tiórico houve uma melhora de 2 pontos. Então, ela não deteve evolução, mas ela melhorou a função neural, isso é importante. E o mecanismo de ação dessa droga é um mega antioxidante, mas basicamente ela melhora o metabolismo aeróbico na mitocôndria, é um antioxidante mitocondrial, melhora o metabolismo de Krebs, mas o mais importante, pessoal, aumenta a síntese do glutation. Glutation é o nosso principal scavenger, nosso principal varredor de radicais livres a nível mitocondrial, não só no neurônio, no axônio, mas também em célula beta e em todas as células. Então, voltando aqui, no tratamento sintomático, quais são essas drogas? Aqui no Brasil, nós dispomos de 4 grandes grupos de drogas para tratar a dor.
e no mundo inteiro. Tá? Os antidepressivos, tem os clássicos, a amitriptilina e trazodona, e os duais, venlafaxina e duloxetina. Nós temos um segundo grande grupo, os anticonvulsivantes ou antiepiléticos, um terceiro grupo, que são os derivados opioides, tramadol e oxycontin, agora felizmente não precisa mais de receituário intra-hospitalar, o amarelo se pode receitar receituário comum de antidepressivo, o oxycontin, e os antioxidantes. Tá? Isso para tratar o sintoma. Para tratar a fisiopatologia, seria tratamento intensivo, o ácido, L-acetilcarnitina e já disponível a benfutiamina. As drogas, vocês podem pegar isso no AT, Atualização Terapêutica, o capítulo acabou de sair lá na Escola Paulista. Nós temos todas essas drogas, as doses, todas essas drogas têm que atingir dose ótima, né, para melhorar a dor. Lembrar que o que não funciona, né, na Cochrane, nós temos meta-análise mostrando que complexo B não funciona em polineuropatia diabética. Agora, você pode usar em alcoólatra, desnutrido, paciente que tem déficit de B12, né, anemia megaloblástica. A acupuntura não foi melhor que placebo em dor neuropática, ela melhora dor mediada com espasticidade, mas dor neuropática não melhora. E evitar as drogas que vão piorar a função renal. E as drogas neurotóxicas, lembrar da Anvisa FDA, o Propoxifeno e ametril em idoso, evitem ametril em idoso, porque ele vai demenciar. A família vai ficar lembrando de vocês aí, porque o paciente demencia com essa droga. Bom, para terminar, lembrar de 3 princípios: melhorar os sintomas, diminuir a dor, melhorar a qualidade de vida, tratar a depressão e melhorar o padrão de sono, prevenir a progressão da doença. E 3 regras terapêuticas: acredite no seu paciente, a dor total, é uma experiência única. Se ele fala que a dor é severa, nota 10, você acredita e você vai ter que dar 2, 3 drogas para tratar a dor, associar drogas. É um dos segredos de tratar a dor, é a associação racional de drogas. E se a dor é até 3, fisioterapia, orientação e antioxidante. Se é de 4 a 6, nós vamos usar analgésicos fracos, de 7 a 10, com analgesia, associando 2, 3 drogas. Finalmente, aquele caso 2. Então, uma típica paciente DM2, né, obesa, ela procedente de Curitiba, se queixava de dores nas pernas e nos pés há 2 anos, com piora noturna há 2 meses, típico de polineuropatia diabética. Já havia tentado vários tratamentos sem melhora dessa dor, com nota para a dor nos últimos 30 dias, nota 9, referindo pólis há 2 meses e antecedentes importantes. Ela vinha usando NPH 65 doses 2 vezes ao dia, enalapril e gabapentina, 3 comprimidos por dia, e mesmo assim com nota 9. Então o exame chamava a atenção, o NDS, que eu vou mostrar em seguida, nota 10, polineuropatia grave, tá? Tem que se basear no teste objetivo, uma glicada de 9,4, né? Então, o primeiro passo no tratamento da polineuropatia dolorosa, estabilizar o diabetes, acabar com os picos e vales, né? Esquema bolos basal, se for o caso. É importante a automonitorização e tratar a hiperglicemia pós-prandial e evitar as hipoglicemias. Então, nós distribuímos essas doses de NPH em 3 doses, entramos com análogo pré-refeições, metformina, enalapril, simvastatina, olhando para o vaso, né? Suspendemos GABA e iniciamos Ultracet para resgatar essa paciente da dor no mesmo dia, tá? E o ácido tiócito 2 vezes ao dia. Depois de 1 mês, ela já tinha nota 5, a glicada havia caído para 8,3, nós aumentamos ainda um pouquinho o Ultracet e diminuímos aqui o tioctacida para 1 por dia só, porque ela desenvolveu um pouquinho de intolerância gástrica. E depois de 7 meses ela já tinha nota 3, glicada de 7,8, o peso emagreceu 4 quilos aqui. E depois suspendemos o Ultracet, já tinha melhorado bem a dor, mantivemos 1 comprimido ao dia de ácido tiócito e após 12 meses ela estava sem dor, embora piorou o controle glicêmico e nós fomos obrigados a partir para o esquema bolos basal, com doses fixas de lispro pré-refeições. Então está aqui, ó, na primeira consulta, em fevereiro de 2009, ela tinha um NDS de 10, polineuropatia grave. E depois de 1 ano e meio, um NDS de 6. É lógico, ela está no espectro terminal da doença, está com 20 anos de diabetes, 10 anos de polineuropatia. Não vai reverter, mas pelo menos nós melhoramos a qualidade de vida dela, visando além da glicada, o colesterol LDL. Tentando retardar aquela evolução para amputação e pé diabético e denervação. Bom, então chegou a hora, pessoal, de responder as 2 perguntas. Como diagnosticar e tratar as neuropatias diabéticas no mundo real?
Ora, de acordo com a história natural, se pegar no início da doença, seja agressivo, vale a pena, você vai reverter essa neuropatia. Mas se você pegar o doente terminal, numa fase muito avançada, bom senso, uma glicada de 7,5, está ótimo para esses pacientes, né, para não correr riscos de hipoglicemia. Você intervir na história natural da neuropatia é mais difícil nas fases avançadas. Você vai tratar sintoma, tratar depressão, hipotensão ortostática, incontinência urinária e fecal. Mas, e finalmente, qual o melhor momento para iniciar o tratamento da polineuropatia diabética? Vocês podem responder, sem dúvida, antes do estabelecimento dos sintomas, antes que o seu paciente se queixe, antes que ele tenha dor, é a hora de intervir com o diagnóstico clínico neurológico. Então, eu termino com uma lição de casa, que é o que eu aprendi nos últimos anos, sempre olhar para os pés e lembrar do exame neurológico, pois nada substitui um bom exame clínico neurológico, pesquisa anual de neuropatia. E lembrem que, quando o seu paciente se queixa de dor, avise que a dor é bom sinal. A dor, digamos, tem um sentido. O nervo está tentando regenerar, embora essa regeneração muitas vezes é fútil, mas nós podemos dar subsídios para que essa regeneração seja eficaz, né, intervindo de uma forma não só na glicada, mas também no LDL, no triglicérides e no vasa nervorum. E lembrar que a metodologia para fazer diagnóstico é vital, não adianta querer fazer diagnóstico precoce com monofilamento. Né, as verdades mais preciosas são aquelas que se descobrem por último, mas as verdades mais preciosas são os métodos. A metodologia para o diagnóstico é vital. São duas frases aqui do Nietzsche, um filósofo que influenciou muito a nossa cultura. Agradecer a paciência e nós temos 14 minutos. Eu acho que dá tempo de fazer uma rápida simulação aqui do exame neurológico, mas eu queria deixar essas duas dicas e essas 3 sequências, que é uma vez por ano, vocês, como clínicos, endocrinologistas, podem e devem fazer esse exame. Então, nós vamos fazer agora, numa sequência rápida. Primeira coisa, doente deitado em decúbito dorsal com a cabeceira elevada, confortável, ambiente tranquilo, sem distrações, né, para o paciente se concentrar. Nós vamos ensinar o doente a interpretar o estímulo no queixo e depois vamos testar se ele aprendeu o estímulo e, finalmente, vamos testar lá na ponta do hálux ou no dorso do hálux, é onde começa tudo, é o dorso do hálux. Não percam tempo examinando outros locais. Exame clínico neurológico dirigido para nós, que não temos tempo, em 10 minutos dá para fazer bem esse exame. Lembrar que, na hora de pesquisar sensibilidade dolorosa com o palitinho de dente japonês, uma dica vital é não perguntar se ele se dói, mas simplesmente perguntar se ele reconhece o estímulo como cabeça ou ponta. Porque se ele trocar o estímulo que é cabeça por ponta, isso é hiperalgesia. E se ele inverter, interpretar o estímulo de ponta por cabeça, é hipoalgesia, mais grave ainda. Qualquer um dos dois sempre sugere neuropatia. E na sensibilidade vibratória, com diapasão, nós vamos iniciar na ponta do hálux e ir subindo, testar se aprendeu. Vamos fazer isso agora então. Temos uma voluntária aqui, a Ingrid, por gentileza. Obrigado pela colaboração. Eu vou permitir tirar aqui rapidamente. Então, pessoal, são 4 coisas. Nós vamos começar com o diapasão, como eu falei. No Canadá e Estados Unidos, eles gostam muito de diapasão, eles não usam monofilamento, porque é mais barato. Tá? Então, a primeira coisa, decúbito dorsal elevado, ambiente tranquilo, paciente concentrado no exame, né? Não pode ter bagunça, gente entrando e saindo. Então, a primeira coisa, ensinar o doente a interpretar o estímulo. Então, você sempre ensina ele a interpretar o estímulo no queixo, uma região fácil, de fácil acesso. Então, você vai sentir um estímulo vibratório. Está sentindo? A hora que parar de sentir o tremor, a vibração, fale já. Então, você mesmo para ensinar ele a falar já quando para. Tá? Uma vez que ele reconheceu o estímulo e você testou se ele aprendeu a interpretar o estímulo, fecha os olhos, mantenha os olhos fechados o tempo todo. Então, ela aprendeu a interpretar o estímulo. Uma vez que ela aprendeu, eu vou para onde interessa. No caso, é o dorso do hálux.
Uma dica importante. Você bate, coloca no dorso e coloca o teu dedo embaixo do dedo dela. A hora que ela falar já, é porque parou de sentir. Mas se ela falar já, parou, e eu ainda sinto no meu dedo, porque do outro lado aqui, com a mão esquerda, eu estou sentindo por trás do pé dela, então a hora que fale já, a hora que parar. Mantenha os olhos fechados. Então, parou. Se eu também parei de sentir com a minha mão esquerda, embaixo do dedo dela, não sei se a câmera está... Tá, é porque está normal. Mas se ela falar já, ela parou de sentir, e eu ainda sinto o estímulo na minha mão esquerda, está alterado. Então é isso que vocês têm que fazer. Agora, os neuropatas graves, você faz esse estímulo, ele não sente nada. Tá? Então, ele nem fala já, porque ele fala, não estou sentindo nada, doutor. Quando é assim, aí você faz um estímulo mais proximal. Ou aqui no maléolo, porque, digamos que ela não sentiu nada aqui na ponta do hálux. Aí você vem para o maléolo. E você pode também, da mesma forma, fale já a hora que parar de sentir. Do outro lado, eu estou sentindo a vibração, porque ela está sendo transmitida aqui, no caso, pelo osso dela. Né? Então já. Aí eu também parei de sentir alguns segundos depois, ainda, até 5 segundos. Se ela falar já porque parou e eu ainda sinto até 5 segundos, é normal, mas mais que 5 segundos é porque está alterado. Então, esse é um exame rápido e muito importante, um instrumento muito fácil de fazer o exame, desde que você tenha essa técnica. Segunda coisa. Obrigado. Acabamos de fazer o vibratório que é fibra grossa, fibra A, beta, fibra que leva mais tempo para ser acometida. Vamos fazer agora a fibra C, que é o palitinho de dente japonês. Ele tem uma ponta romba e uma ponta pontiaguda. Então, primeira coisa, ensinar o doente a interpretar o estímulo. Então, isso é um palito de dente japonês, ele tem uma ponta pontiaguda, que você sente ponta, tá? Com os olhos abertos. Ou, se você sente cabeça, a cabeça do estímulo, você fala cabeça. Agora fecha os olhos. Então, vamos ver se ela aprendeu. É ponta ou cabeça? Perfeito. Ponta ou cabeça? Perfeito. Então, aprendeu a estimular, a interpretar o estímulo, eu ensinei, ela aprendeu, eu venho para o dorso do hálux. Pessoal, onde interessa é o dorso do hálux. É ponta ou cabeça? Ponta. É ponta ou cabeça? Ponta ou cabeça? E agora? Cabeça. Então, perfeito. Você pesquisa, sempre fuja de regiões de calos, né? A gente pesquisa no dorso do hálux, porque ali, em geral, não tem calos, não tem ferimentos. Né? Então, lembrar que se você encontrou alterado, repita mais 2, 3 vezes. Se em 3 testes ela errou 2, está alterado. Né? Então, você já é muito objetivo. Agora, uma dica. Se o paciente interpreta a ponta, que é um estímulo pontiagudo doloroso, como cabeça, isso é hipoalgesia. Hipoalgesia. Isso é até mais grave do que o contrário. Se ele interpreta a cabeça como ponta, é hiperalgesia. Ou seja, é um estímulo não doloroso que ele está interpretando como dor. Isso é mais precoce, é típico de neuropatia. Tá? Se chama hiperalgesia. Então, seja uma resposta errada, interpretou errado a cabeça como ponta, seja o contrário, é neuropatia. Isso é típico. Vocês têm que valorizar isso. E, finalmente, o térmico. Isso aqui é um instrumento térmico. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é um instrumento que é de um material que tem uma ponta que está sempre fria, tá? E uma ponta que é normal. Então, a sensibilidade é ao frio. Né? Para testar a sensibilidade ao calor, teria que aquecer e tal. No dia a dia do consultório, é inviável. Então, a gente usa isso aqui. Então, ó, isso aqui ou está frio, né? Reconhecer o frio, ou normal. Ok? Fecha os olhos agora. Aí você vai lá para onde interessa, no dorso do hálux. Está frio ou normal? Perfeito. Frio ou normal? Perfeito. Então, acabou. E, finalmente, para terminar, são 4 testes. Nós fizemos o diapasão, palitinho de dente japonês, ponta-cabeça, que é o Sharp ou Blunt, e a térmica. E, finalmente, o reflexo aquileu. Vou pedir, por gentileza, para sentar ali. Aliás, nós vamos fazer, então, pessoal, a manobra de Gendrazik, que é o que eu aprendi com os neurologistas.
ficar de joelhos com as mãos aqui. Não. Pronto, então, é muito simples. É verdade. Nós vamos deixar a cadeira assim. Então você distrai o paciente, né? Pede para ele. Você pode. A dica é o seguinte, eu vou ficar de lado também. É muito simples. Você pede para ele fazer uma conta, quanto é 100 menos 7, ou soletre a palavra mundo de trás para frente. E você bate, ó. Reparem aqui, ó. Além do gastrocnêmio contrair, eu tô vendo o gastrocnêmio contrair quando eu bato, e ela joga a minha mão para trás. Então, ou é presente ou ausente, não tem outra possibilidade. Esse é um teste muito importante, porque quem tem aquileu abolido bilateral é um neuropata mais avançado do que quem tem só sensibilidade alterada. Então, é super objetivo. Eu estou sentindo ela jogar minha mão para trás. Aquileu presente. Até um pouquinho exaltado aqui. Uma certa hiperreflexia. Então, obrigado. É isso.